Pega a tua pipoquinha, senta nessa cadeira que chegou a hora da gente analisar personagens de filmes e associar esses personagens à terapia dos esquemas e aos relacionamentos. Chegou a hora da gente entender o que os filmes estão passando para a gente sobre relacionamentos amorosos e como que a teoria pode nos ajudar a compreender sobre esses personagens e também sobre a gente. Afinal, a gente também pode sim se associar, se assemelhar a alguns personagens e se identificar também. Então tá na hora da gente entender tudo. A gente, o filme, os personagens e o que a teoria nos ajuda sobre esse mundo das relações. Se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, o meu arroba é Terapia com Luísa. E como vocês já viram aí na thumb, que já não é mais segredo para ninguém, a personagem que a gente vai analisar hoje é uma personagem extremamente simpática, tá? De uma saga maravilhosa, de uma das melhores sagas que nós temos no cinema. Só perde para a saga Pânico, tá? Mas a gente vai avaliar a Bella Swan. A Bella Swan, que é essa personagem aí que é 880, ame ou odeie, mas é muito amada pelas pessoas da minha geração, é muito amada pelos adolescentes lá da época, porque muitas vezes essa personagem, ela serviu, sim, como uma maneira da gente se sentir identificadas ou identificadas. Então a gente vai entender quem é essa personagem, por que algumas pessoas se identificaram com ela e o que aconteceu na história de vida dela que fez ela escolher o Edward e não o Jacob. E quem é meu aluno já sabe, eu amo associar teoria a filmes, a músicas. Quem sabe eu não trago para vocês também análise de músicas. Então coloquem aqui nos comentários quais outros personagens vocês gostariam que eu analisasse e associasse a terapia dos esquemas, quais músicas vocês também gostariam de ver por aqui. Mas vamos lá, porque eu tenho certeza que você quer muito me ver falando sobre Bella Swan e a terapia dos esquemas. Para a gente poder entender por que a Bella escolheu o Edward e não escolheu o Jacob, a gente precisa compreender o que aconteceu ao longo da história de vida dessa personagem para que isso impactasse na sua escolha amorosa. E eu não vou mentir, quando eu era adolescente, eu torcia muito para que ela escolhesse o Edward. Hoje, na vida adulta, eu também escolheria, eu também torceria para que ela escolhesse o Edward, mas não porque é o mais saudável, mas só por uma questão nostálgica, tá? Mas, falando de maneira clara, científica, associada à terapia dos esquemas, a gente entende ao longo do filme que o Edward talvez não tenha sido uma das melhores escolhas para a Bella, por conta da perpetuação de dores, feridas e esquemas que essa personagem teve com essa escolha amorosa. Bem, a Bella vem de um ambiente familiar em que ela foi negligenciada de atenção. Ela era cuidada, a mãe dela estava ali presente na vida dela, e eu digo presente entre aspas, porque a mãe dela estava fisicamente presente na vida da Bella, mas emocionalmente não. E isso tem uma diferença gigantesca. Porque na sociedade a gente percebe que a evolução física de uma criança, de um bebê, de um adolescente, de um adulto, de um idoso, é muito bem valorizado. E eu não estou dizendo que não é para ser, mas acaba que isso negligencia o desenvolvimento emocional daquele indivíduo. E a gente precisa chegar em um lugar em que as duas evoluções elas precisam ser tratadas ambas como importantes e não uma se sobrepor à outra. A mãe da Bella estava presente na vida dela de maneira física, mas emocionalmente estava afastada. Afinal, a mãe dela estava muito focada nas suas relações amorosas. O pai da Bella se separou da mãe, foi morar em outra cidade, e o filme nos dá a entender que, se separando da mãe, o pai da Bella também se separou da Bella, porque eles passaram muito tempo sem terem contato, sem terem nenhum tipo de troca. Ela vai morar com o pai dela depois de um tempo e dá para perceber que existe uma frieza, que existe uma barreira ali, uma lacuna que foi construída ou deixada de ser preenchida por conta dessa distância que durou muito tempo na vida deles. Então isso nos faz entender que a Bella, ela não se sentia pertencente. Alguns recortes do filme também mostram isso pra gente. Ela não conseguia se adaptar ao grupo da
da escola, ela não era boa nos esportes, ela não tinha uma boa conexão com os seus cuidadores. Ela tinha uma boa relação, mas ela não tinha uma conexão com ambas as partes. Então, ela não se sentia pertencente, ela não se sentia conectada. Então, isso vai passando uma sensação de que ela não tem valor, de que ela não é uma pessoa querida pelos outros, e a gente acaba tendo uma procura, a gente acaba se conectando mais com pessoas, com trabalhos, com contextos que vão reforçando ali as crenças que a gente tem. Pois ela chega na escola e o que que acontece, minha gente? Tem lá um vampirão esperando pela Bella. E esse vampiro, o Edward, que está ali na escola há muito tempo, ele é uma pessoa totalmente desejada no colégio pelas pessoas, é uma pessoa enigmática, que as pessoas não conhecem muito bem, mas que todo mundo respeita por serem essas pessoas que têm esse ar de especial. E a Bella naturalmente se atrai. Afinal, essa distância, essa frieza, esse enigma por trás dos comportamentos é muito semelhante com o que ela vivenciou ao longo da vida. Essa distância, essa frieza, essa falta de conversa, essa falta de conexão. Em contrapartida, tinha um lobão esperando pela Bela também. Uma pessoa que fazia ela se sentir pertencente, que incluía ela nas suas convivências com outras pessoas, que incluía ela nos seus grupos sociais, que não dava condições para a Bela estar com eles, por exemplo. Se você se tornar um lobo, então a gente lhe aceita. Não. A Bela era aceita por eles da maneira como ela era. E a saúde da Bela, o estado físico e emocional dela era preservada por essas pessoas. Mas ela quis o lobão, minha gente? Não. Não quis o lobão. O lobão que estava ali presente de maneira constante, não era altos e baixos, não era imprevisível, era algo muito previsível. Ela sabia que iria receber aquilo. Uma aceitação incondicional, como eu falei, não havia condições para ela ser aceita ali no grupo dele, ou até mesmo por ele. Ai, o lobão, minha gente, é o Jacob, tá? E isso ia passando a sensação de que a Bella era cuidada, mas cuidada sem nenhum tipo de controle. O que não acontecia lá com o vampirão. Afinal, o Edward era uma pessoa mais instável, que ora estava, ora não estava. Afinal, se a gente vai lembrar ali do segundo filme da saga, Lua Nova, ela passou o filme inteiro sofrendo, porque ele havia abandonado ela sem dar nenhum tipo de explicação coerente com a realidade que eles estavam vivenciando, sem dar nenhum tipo de previsão de retorno. E existia um cuidado com controle. Era um controle disfarçado de cuidado, não era um cuidado real. Ele precisava estar no controle da situação, porque o Edward é uma pessoa muito desconfiada. Ele tem um esquema de desconfiança muito forte. A Bella tem um esquema de abandono muito forte. Então a Bella acabou se atraindo ali por uma pessoa que deixava ela naquela sensação de e se eu for abandonada? E se eu for rejeitada? Que ia só reforçando as crenças negativas que ela já tinha sobre ela. Além disso, a Bella se sentia isolada socialmente das pessoas. E aí vem o Edward, que com esse ar de exclusividade, e além disso, além dela não se sentir pertencente, ela se sentia isolada socialmente, ela se sentia muito defeituosa. Então aí a gente tem dois esquemas, isolamento social e defectividade. O Edward, com esse ar de exclusividade, reforçava mais ainda essas crenças dela. Afinal, o bambambam do colégio me quis, o bambambam do colégio me aceitou, mesmo que eu tenha que seguir as condições para estar com ele e com a família dele. Então, a história de vida da Bella tem influência gigantesca em quem ela escolheu se relacionar, em quem ela escolheu passar o resto da vida dela, que foi o Edward. Porque o Edward lembra muito o contexto em que ela vivenciou ao longo do desenvolvimento dela. E assim como aconteceu com a Bella, pode acontecer com nós meros mortais mesmo, né? Porque eles são imortais, mas com nós também. E isso, lá na época, no boom de Crepúsculo, muitas pessoas se identificaram. Afinal, o Crepúsculo teve uma grande fama com os adolescentes. E os adolescentes tendem a se achar isolados do mundo, desconectados do mundo, defeituosos, insuficientes, e sempre buscando
por essa aprovação de alguém que eles consideram ali como exclusivos, como os bambambãs. Então, muitas pessoas acabaram se identificando com a Bella e torcendo para que ela e o Edward ficassem juntos. Mas hoje, na vida adulta, e estudando sobre necessidades emocionais básicas que todas as relações precisam ter para serem saudáveis, com certeza. Indo por esse lado, eu torceria pelo Jacob. Mas claro que eu não torceria pelo Jacob ficar com a Bella, mas a Bella fica com o Jacob. Agora eu quero saber, coloca aqui nos comentários, por quem que você torcia lá em Crepúsculo? Se você era do time Jacob, do time Lobão, ou se você era do time Vampirão, que era o time do Edward. Coloca aqui nos comentários, que eu tô muito curiosa para saber se você era do meu time ou se você era do time contrário. E hoje em dia, por quem que você torceria que a Bella terminasse a saga dos filmes se relacionando? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like e se inscrever aqui no canal. E a gente se encontra na próxima semana. Bisu, bisu.